E aí, afinal, vale a pena morar fora do Brasil ou não? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha opinião, então é um vídeo opinativo a respeito desse tema que muitas vezes fica aí na nossa cabeça. E aí, será que vale a pena mesmo eu largar tudo que eu tenho aqui no Brasil para tentar a minha vida lá fora? Então eu vou trazer aqui um pouco do meu conhecimento e da minha experiência, que eu já juntei aí depois de morar em mais de 4 países, né? Já tô morando no meu 4º país, sem contar o Brasil, já faz mais de 3 anos que eu moro fora. Então eu já morei no Reino Unido, morei um tempo lá em Londres para ter uma experiência de intercâmbio, foi quando eu aprendi a falar inglês lá em 2013. Depois eu morei e trabalhei na Hungria por mais de um ano. Depois eu morei e trabalhei na Alemanha também por um ano. E agora eu estou morando aqui na Irlanda, no interior da Irlanda, numa cidadezinha chamada Galway. Então, ao longo desses mais de 3 anos morando fora, eu consegui entender sobre como funcionam várias das coisas que no Brasil não funcionam, ou de repente até funciona no Brasil e não funciona aqui. E eu vou trazer aqui o meu ponto de vista a respeito desta questão, né? Para quem tem dificuldade em tomar essa decisão, se vale a pena ou não vir para cá, largar tudo no Brasil, ficar longe de família, será que realmente é verdade o que contam sobre morar aí fora? Então eu vou trazer o meu ponto de vista de morar aqui na Europa, tá? Então eu vou focar aqui porque é onde eu moro e é onde eu morei e onde a maioria dos nossos alunos também vem morar. Eu queria pedir para você já dar um like nesse vídeo para ele chegar no maior número de pessoas possíveis, para que elas também tenham noção de tudo isso que eu vou falar e consigam tomar a decisão. Esse vídeo aqui também é para aqueles familiares que ficam nos questionando, né? E aí, será que vale a pena mesmo? Você tem certeza que lá fora é assim? Então vai te ajudar a ter esses argumentos para você também justificar, né, se é que você quer justificar a respeito desse teu sonho de morar fora do Brasil. Eu queria já trazer um ponto muito importante nesse vídeo aqui, tá? Nós brasileiros, naturalmente, culturalmente, a gente tem um complexo de inferioridade que eu não sei de onde vem, ou na verdade eu sei, mas não é o tema desse vídeo, e a gente tende a achar que tudo fora do Brasil é melhor. Desde um café, né? Ah, café brasileiro, café italiano, o italiano é melhor. Às vezes a gente paga mais caro porque vem de fora. E isso se estende para outras coisas, né? Não só produtos, mas serviços e estilo de vida e qualidade. Então, naturalmente, a gente tem esse achismo, né? E às vezes isso não é verdade, tá? Nem sempre é verdade que aqui fora é melhor do que o Brasil. E aí eu posso citar 1000 coisas, né? Por exemplo, comida, cultura, hospitalidade, a forma como a gente lida com muito mais amor e encara situações com muito mais... Ai, como é que fala? Eu esqueci agora. Quando a gente é muito entusiasmado. E a forma como a gente encara as coisas com muito mais entusiasmo, com muito mais positividade. E isso eu acho maravilhoso. Sem contar o clima, que no Brasil também é maravilhoso. Só que existem outros fatores que devem ser levados em consideração quando a gente fala em qualidade de vida, que é a maior parte do desejo, né, de quem vem morar aqui fora. E depois de orientar milhares de alunos a virem realizar esse sonho e ouvir, né, também muitos brasileiros que estão aqui, o que eles acham sobre isso. Então eu consigo formular na minha cabeça uma ideia do porquê vale a pena morar aqui fora e eu vou trazer as vantagens e as desvantagens. A primeira coisa que eu quero falar pra você é, aqui na Europa tem trabalho, mesmo. Se você por um momento, um minuto, assim, chegar a pensar que, meu Deus, e se eu não conseguir trabalho? Você pode parar. Tem trabalho. Só que pra isso, você tem que trabalhar, né? Então, tem muita gente que vem pra cá... Pensando que eu não sei exatamente o que pensa, mas acho que chegando aqui a vida tá ganha, só que não. Você precisa trabalhar para pagar os seus custos, né? O governo não vai te dar dinheiro de jeito nenhum. Só que uma coisa é você trabalhar no Brasil, se matar de trabalhar no Brasil e no final do mês ganhar um salário mínimo que não dá nem para pagar os boletos. Outra coisa é você trabalhar aqui em serviços muito básicos, por exemplo, de limpeza. Eu não tô falando que você vai fazer isso, mas é um dos exemplos que eu posso trazer. Ou trabalhar na área de serviços, garçom, hotelaria,
turismo, né? E você ganhar, no mínimo, 70 euros por dia, no mínimo, trabalhando 20 horas semanais, que não é o que acontece. Outra coisa é você trabalhar e ralar um monte no Brasil e ganhar uma mixaria. Com um serviço muito básico aqui, trabalhando no básico, fazendo o mínimo, você vai ter o mínimo para você ter um padrão de vida que você jamais teria no Brasil. E quando eu falo em poder de compra, é diferente de luxo, né? E tem gente que acha que, nossa, poder de compra, bolsa da Chanel, aí eu vou fazer viagem em primeira classe, aí eu vou ter um carrão. Não, não é bem assim. Poder de compra significa que você pode ir no supermercado e comprar um queijo diferente, tomar um vinho diferente, comer num restaurante diferente, toda semana se você quiser, poder comprar um iPhone. E isso as pessoas que trabalham aqui no básico, elas têm acesso, coisa que não existe no Brasil. Então essa é uma vantagem muito grande que pode se ponderar na hora de colocar na balança quando a gente fala em qualidade de vida, né? Eu não vou citar fatores óbvios aqui como segurança, porque segurança aqui na Europa é inquestionável, realmente é muito maior do que a segurança que a gente tem no Brasil. Então eu vou falar mesmo desses fatores que eu consegui sentir aqui na prática, né, vivendo e vendo como as pessoas que moram aqui fazem também. Outro ponto é a questão dos impostos. Aqui é uma desvantagem muito grande a gente pagar um valor de imposto muito maior do que se paga no Brasil, por exemplo. Lá na Alemanha, eu vi o meu salário assim, ó, derreter. Toda vez que eu entrava, assim, nossa, quanto imposto que se paga na Alemanha. Na Alemanha, respirou, tá pagando imposto. A diferença é que você vê o retorno do imposto. Na limpeza das ruas, na própria segurança, nessa questão deles segurarem preço de supermercado, porque a maioria dos alimentos aqui na Irlanda, alimento no supermercado, o imposto é zero. Zero. Quando que no Brasil você paga imposto sobre frutas aí, 23%, carne, quase 30%. Aqui, que é um país que não produz esse tipo de alimento, aqui na Irlanda eles não produzem frutas, por exemplo, eles produzem carne sim, mas frutas e verduras geralmente importa. É zero de imposto. Você tem noção? A gente não consegue nem conceber isso. Por isso que você vai no supermercado aqui, você paga muito mais barato num litro de leite do que se pagaria no Brasil. E isso devido aos impostos que eles colhem direto na fonte de todas as pessoas que são assalariadas, sem privilegiar uma classe e outra classe não. Então, a diferença é essa. Você vê o retorno no transporte. Se você quiser pagar por um carro e ter um carro, você pode ter um carro, mas você não precisa ter um carro. Então são esses detalhes que começam a pesar muito na hora de você escolher, por exemplo, continuar no Brasil, ou até mesmo eu que um dia pensei, talvez eu volte pro Brasil, hoje eu já olho e falo, não tem como, né? Depois que você vê, é impossível desver. Fui longe nessa, fui longe demais. Corta essa parte. E outra grande vantagem e diferença que eu vejo aqui fora é a questão da segurança que o próprio governo traz para o cidadão. Isso inclui nós estrangeiros também. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Durante a pandemia, quem era estudante, brasileiros estudando aqui na Irlanda, eles receberam um valor semanal do governo, porque eles não podiam trabalhar, né? Tava tudo fechado. Mas mesmo assim o governo bancou os brasileiros aqui que não tinham nada a ver, né, com que nem se contribui muito em imposto, mas foi lá e assegurou essas pessoas que estavam aqui para que elas não passassem necessidade. Inclusive o valor era um ótimo valor e muita gente se beneficiou disso. Imagina quem é cidadão. Então, eu sinto que aqui fora, aqui na Europa, existe essa proteção muito grande do cidadão, sabe? O governo, por mais que às vezes elege um partido e não elege outro partido, e no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá vivendo esse impasse no Brasil, independente de quem ganha, existe uma probabilidade muito maior de que o governo vai fazer o que for necessário para proteger o cidadão. Então, claro que as coisas mudam, os partidos elegem, uma hora é um, outra hora é outro, mas existe uma coisa comum, que é essa proteção com o cidadão, né? As pessoas aqui, elas têm a garantia de que se der alguma besteira aí no mundo, elas vão ter emprego garantido, ou elas vão ter ajuda de custo do governo, a saúde vai se manter, vão ter iniciativas para
potencializar economias, né? Então, depois da recuperação da pandemia que a gente está vivendo, olha como a Europa já se recompôs, como o governo tinha dinheiro para lá injetar fundos para fazer realmente a máquina girar, que é algo que não tem garantia no Brasil. No Brasil, a gente está muito desprotegido. É cada um por si, e isso também gera um sentimento do não coletivismo, né? No Brasil, a gente não tá muito preocupado com o coletivo, porque desde muito cedo é assim, ó, ou você vai e conquista, meu filho, ou ninguém vai fazer por você. Já que fora não, o governo protege muito mais, o governo dá bolsa, o governo dá incentivo, o europeu começa a trabalhar muito mais tarde, porque toda a fase de estudante, eles ganham ajuda de custo. Então tudo isso faz com que as pessoas se sintam mais protegidas aqui, e nós como estrangeiros aqui, pagando nossos impostos aqui, a gente também vai ter os mesmos direitos que um europeu. Coisa que no Brasil isso não acontece. Até se um estrangeiro for pro Brasil, meu filho, cada um por si, você vai ter que se virar aí. E essa é uma grande vantagem que eu gostaria de trazer para vocês para abrir a cabeça de vocês também, né? Quando a gente pensa em futuro, em aposentadoria, a gente tem que também se questionar se faz sentido a gente continuar no Brasil, porque não há nenhuma segurança de que o que a gente está pagando hoje em Previdência, INSS, etc., vai voltar lá na frente. Já que na Europa, eu não estou dizendo que aqui há essa segurança, mas a probabilidade, historicamente, é muito maior e isso não dá para se negar. Então eu queria trazer para vocês esse ponto de vista de que aqui eu realmente me sinto mais protegida, eu e a minha família, meu marido, por conta desses fatores, né? O meu marido, que é nascido aqui na Europa, ele vive falando sobre isso. Não, se der qualquer problema, a gente volta para a França, né? Então existe essa proteção, esse cuidado, essa segurança da parte dele. E já do meu lado eu falo, meu filho, se der qualquer problema pro Brasil é que eu não vou, porque eu não sinto, eu não tenho essa percepção de segurança. E isso pro futuro, a longo prazo, faz toda a diferença. Então são esses os meus pontos de vista sobre vantagem e desvantagem. Como eu disse, eu não ia falar sobre o óbvio, eu ia falar sobre o não óbvio de quem já mora aqui há muito tempo. E eu espero que esse vídeo tenha sido valioso para você, essa segurança que eu trouxe, esses argumentos para que você também repense a respeito da necessidade de continuar do Brasil ou aproveitar as oportunidades que pode se ter aqui fora e que com certeza vão fazer valer a pena todo o esforço que se faz para vir morar aqui fora. E se você quer entender quais são as possibilidades para você vir morar aqui, se você quer participar de uma comunidade de pessoas que querem também morar fora, que se ajudam, que se apoiam, se você quer contar com a nossa ajuda e o nosso conhecimento para entender oportunidades seguras e você fazer isso da melhor forma possível dentro da sua realidade, é só você clicar no link que está aqui na descrição, onde a gente vai trazer maiores novidades para você, onde a gente vai trazer conteúdo valiosíssimo para que você conquiste também esse sonho de morar aqui fora.